Olá, boa tarde, pessoal. Bom dia aí no Brasil, tudo bem? Pronto. Olá, Pedro, tudo bom? Vamos aguardar um pouquinho para as pessoas entrarem. Olá, Lucas, seja bem-vindo. Bruno, Adal, mais uma vez, nosso querido diretor regional do Brasil, participando da nossa live também. Liliana Carvalho, beijo grande. Também da FEUP, que é a nossa convidada da live de hoje, tá? Bom, o que eu quero falar para vocês inicialmente é que vocês vão contar a partir de já com lives muito interessantes sobre as nossas instituições parceiras. E nada melhor do que começarmos a live com uma faculdade que está entre as 200 melhores no mundo, a FEUP, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Ela está indicada entre os melhores rankings internacionais e europeus, tá? É uma excelente escolha para quem pensa em fazer qualquer curso relacionado a áreas de engenharias. Nós temos hoje como primeiro convidado o engenheiro Carlos Oliveira, que ele vou passar qual é a função dele dentro da FEUP. Ele é o diretor de serviços de imagem, comunicação e cooperação da FEUP. Então, vou convidá-lo aqui para a nossa live para começarmos a bombardeá-lo de perguntas. Claro, nós temos perguntas que nós vamos fazer como Edu Portugal para ele, mas vocês estão super convidados a colocarem as suas questões aí, as suas perguntas, e o engenheiro Carlos vai ter todo o prazer em falar com vocês sobre isso. E numa segunda live, logo depois que terminarmos essa, nós começaremos outra, vai ter uma live com um ex-estudante da FEUP. E ele vai contar um pouco para nós como foi toda essa vida acadêmica dele e também vai falar sobre o mercado de trabalho, que é uma coisa super bacana que muita gente pergunta. Então, vamos lá. Ok. Pronto. Só estou aguardando. O engenheiro Carlos vai entrar aqui com a gente. Só um minutinho. Sim. Muito bem-vindo. Oi, Cris. É um prazer estar convosco hoje à tarde. Prazer é todo nosso. Muito obrigada pelo convite. E nós temos aqui uma série de perguntas para fazer, especialmente para os estudantes brasileiros que querem estudar na FEUP. Certo. Então, vamos lá. Bom, a primeira pergunta que eu acho muito importante aqui que nós queremos falar com o senhor é sobre quais são as estratégias que a FEUP tomou para conseguir inserir os seus alunos no mercado de trabalho. Nós sabemos que tem vários recursos que as universidades portuguesas têm, como a parte de estágios, né? E aí a FEUP parece que tem um programa super bacana, tem várias iniciativas para colocar sempre um aluno no mercado de trabalho. Queria saber um pouco como isso funciona. Pode contar para a gente? Certo. Sim, de facto, a Faculdade de Engenharia tem um programa muito vasto de cooperação com empresas. Nós colaboramos com mais de uma centena de empresas todos os dias, relacionamos a vários níveis com as empresas, desde o momento em que elaboramos o programa dos nossos cursos, em que as empresas participam, mas também, sobretudo, no estágio que existe no final da licenciatura, que é um período relativamente curto, mas onde o aluno pode experimentar esse contacto no local de trabalho e em áreas diferentes para poder experimentar, de facto, se alguma das áreas lhe dá particular interesse. Esse período de estágio também pode ser conduzido durante as férias de verão. Muitas vezes as empresas também dão oportunidades durante o verão para esse primeiro contacto profissional, mas é sobretudo no final da dissertação, a dissertação de mestrado, portanto na componente de mestrado, o dito segundo ciclo aqui em Portugal, que os nossos alunos fazem um trabalho já de grande fôlego, um trabalho de pesquisa com interesse para a empresa, que é o trabalho de final de curso que eles têm que defender para concluir e ter o diploma de mestrado. E normalmente as empresas ficam muitas vezes com estes alunos, porque já os conhecem, gostaram do seu trabalho e, portanto, Pronto. esse passo é muito importante. Nós fazemos uma análise à empregabilidade dos nossos graduados no final do curso
e posso lhe dizer que cerca de metade, quando acabam o curso, já estão empregados, Pronto, então precisamente isso. por causa desta facilidade. Pronto, então a FEUP, além de estar entre as melhores no ranking, ela também apresenta para os seus alunos uma alta taxa de empregabilidade, pelo que a gente percebe aqui, não é? Sem dúvida. E é um ponto importante que acho que vale a pena, eu sempre gosto de reforçar isso para os estudantes brasileiros. O Olavo aqui do Colégio Bandeirante de São Paulo, boa. Uma das coisas que as pessoas costumam falar muito e querer saber é que no Brasil, por exemplo, quem faz uma engenharia informática, uma engenharia metalúrgica, enfim, no Brasil esse curso ele é feito por 5 anos e é considerado uma licenciatura normal, né? Aqui em Portugal não, esse curso por enquanto ele é mestrado integrado, isso é só para explicar para quem está assistindo a gente aí. Então isso significa que é uma componente do primeiro ciclo, que são a licenciatura que é composta por 3 anos e que é onde ele faria esse estágio curricular, que é um estágio curto, como o senhor mencionou. E depois, no segundo ciclo, a parte do mestrado, que aí são mais 2 anos e que ele compõe os tais 5 anos. Isso. Pronto, perfeito. Então isso é muito importante, mas a diferença é que aqui em Portugal o estudante brasileiro sai com diploma de mestre. Sim, em Portugal e em toda a Europa. Portanto, o ensino da engenharia na Europa, os 5 anos que as ordens dos engenheiros indicam como necessárias para um profissional capaz de liderar uma obra, de fazer um projeto, correspondem na Europa ao nível de mestre, desde a alteração feita pelo Diploma de Bolonha em 2007. Perfeito, perfeitamente. Na internet está um pouco falha aí, mas agora já voltou. Agora eu só queria tirar uma dúvida. A FEUP, além disso, nessa questão do estágio que o aluno faz na dissertação de mestrado, que são 6 meses, a dissertação são 6 meses. Esse estágio, ele pode fazer apenas em Portugal ou a FEUP também tem parcerias, por exemplo, ou que ele possa fazer esse estágio fora de Portugal? Uma vez mais, esse estágio, portanto, nós convidamos os estudantes a fazê-lo em empresas, eles podem também fazer em laboratórios de investigação, mas podem fazê-lo tanto em Portugal como em toda a Europa e mesmo fora da Europa. De facto, se o fizerem na Europa, existe inclusivamente um financiamento, o Erasmus Estágios, é uma das linhas de financiamento europeia que permite que o estágio decorra numa empresa em qualquer país europeu e seja financiado com um ordenado bem simpático para esse trabalho, é verdade. Olha, E isso é muito tem uma interessante. quantidade interessante de estudantes que fazem também no estrangeiro, talvez uns 5%. Pronto, olha, é uma coisa muito importante. E falando de Erasmus, nós temos muitos estudantes também que eles estudam hoje, por exemplo, na Federal do Rio de Janeiro, ou na própria USP, ou na Federal de Recife, enfim, tem vários estudantes pelo Brasil inteiro que fazem o curso de engenharia lá. Eles não pretendem necessariamente vir estudar o curso completo aqui, mas eles têm muito interesse em fazer uma mobilidade, um semestre acadêmico, um ano acadêmico. Isso é possível na FEUP? Não só é possível, como acontece anualmente, nós recebemos cerca de 600 estudantes estrangeiros que vêm em mobilidade e mandamos cerca de 400 dos nossos graduados para fora. Portanto, um aluno nosso pode ir fazer mobilidade a qualquer país do mundo. Nós temos acordos com as melhores universidades do mundo, na Europa, certamente, a maior parte, mas também nos Estados Unidos e mesmo no Brasil. Um aluno pode se inscrever aqui, estar fazendo o curso aqui e ir fazer 6 meses de volta no Brasil, numa das melhores universidades, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Temos protocolos com todas elas. Perfeito. Olha, o Salles está perguntando aqui, e aí uma pergunta direto do nosso participante da nossa live, qual seria a nota média de aprovação do Enem para um estudante brasileiro que queira entrar, de uma forma geral, nós sabemos que cada curso tem a sua nota, mas para entrar na FEUP, qual seria a nota mínima de aprovação para o Enem? Olha, é assim, nós aqui na FEUP, nós fazemos uma ponderação da nota do Enem diferente do que vocês fazem no Brasil. Nós damos muito maior relevância às notas de matemática e de ciências físicas. Portanto, a matemática vale 45% da nota
e a parte da física 40%. Portanto, está vendo que fica bem pesada essa nota. Quem tiver muito boa Claro, nota nessas duas componentes vai, com certeza, ter mais facilidade de entrar. Mas perfeito. com esse peso, nós estamos recrutando estudantes que têm nota mínima, nota de corte da volta dos 700. 600 e tal, 700. Depende do Pronto. curso, mas anda por volta disso, sim. Ótimo. E só essa componente, então, de física, para quem está no Brasil acompanhando a gente, essa nota vocês têm no Enem como ciências da natureza. Sim, isso. Você então considera, porque não necessariamente consideram-se as cinco notas do Enem, sim, tem peso maior nessas duas, que seria de Tem ciências da peso, sim. natureza e matemática. Isso. Excelente. Bom, a outra pergunta que eu vou. Peraí, que tem alguém fazendo uma perguntinha aqui. Não é, depois a gente entra numa outra pergunta que é um pouquinho mais para frente. Uhum. Bom, uma outra questão aqui que eu queria saber é em relação às propinas. Esse nome é muito preocupante para o brasileiro, mas só para deixar claro para quem ainda não sabe, propina, atenção, ninguém está falando de suborno, não é nada disso. Propina é o valor anual pago pelas universidades. Então, sempre que vocês encontrarem esse valor nos sites de todas as universidades portuguesas, vai ter esse valor. Propina, esse sempre é o valor do ano, nunca é o valor do mês, tá? Isso. Então, falando exclusivamente da FEUP, qual é o valor da propina hoje, enquanto e se há bolsas de incentivo financeiros com desconto para esses alunos brasileiros? Certo. Ora bem, nós estamos cobrando, os cursos de engenharia, sabe, são cursos altamente práticos, têm muito laboratório, portanto são cursos bastante caros e também pelo prestígio da própria instituição. Nós estamos cobrando 6.000 euros por ano no valor da propina para um aluno estrangeiro. Mas, entretanto, a Universidade do Porto tem, obviamente, uma relação muito grande com o Brasil e com todos os países lusófonos e, portanto, considera importante estrategicamente que esses alunos tenham melhores condições e, portanto, nós fazemos um desconto de 45% nesse valor. Portanto, neste Uau! momento, a Engenharia do Porto está custando 3.300 euros por ano. É esse o valor Perfeito. que está a ser cobrado. Contudo, nós oferecemos para os melhores alunos, aqueles que têm as melhores notas de ENEM, para cerca de 15 alunos por ano, um incentivo especial, portanto, nós fazemos um desconto ainda no valor da propina, de forma que eles acabam por pagar tanto como um português, que neste momento são 697 euros por ano, apenas. Nossa, olha isso. Olha É, isso, pessoal. Prestem bastante atenção. vale mesmo a pena para os melhores alunos e, claro, depois esse incentivo será renovado em todos os anos, desde que o estudante faça o seu trabalho, portanto, tem que passar em todas as disciplinas, claro, Perfeito. naturalmente, Perfeito. A mas Fernanda, desculpa interrompê-lo, a Fernanda está perguntando se esse valor anual da propina de 3.300 euros, se ele pode ser pago em parcelas. sim, pode ser pago em 10 parcelas diferentes. Pronto. Então, 10 parcelas de 330 euros. Isso. Que ele paga de quando? Setembro a junho? Sim, o nosso calendário escolar é tipicamente de setembro a junho. Perfeito, olha aí. Então são 330 euros para estudar entre as melhores do mundo. Quando vocês comparam isso com as faculdades no Brasil, as particulares, vocês vão perceber que assim, é infinitamente mais barato vir estudar para Portugal. É isso que a gente sempre costuma falar. Muito Isso. bom isso. Bom, então agora, eu só queria reforçar isso, porque tem gente aqui que ficou interessado na situação dessa bolsa que um brasileiro pode pagar igual a um cidadão português. Então, isso significa que é um grupo de estudantes brasileiros que, se eles tiverem uma nota acima da média do Enem, Uhum. todos os anos tem um concurso onde eles podem ingressar para essas bolsas. Não, o ingresso é no primeiro ano. Portanto, se ele for um dos melhores do seu ano, ele vai ter essa bolsa e depois, se passar a todas as disciplinas, todos os anos, ele vai continuar a manter essa bolsa. Ótimo, excelente. Olha, tem uma pessoa aqui de um outro país que está querendo saber se essa bolsa também é aplicada para quem é cidadão da Colômbia. Isso.
Ora bem, desde que qualquer candidato que entre no nosso concurso pode candidatar-se a essa bolsa, portanto, independentemente do país. Basta que ele seja classificado entre os candidatos entre os melhores do seu ano. Nossa, olha isso, vale super a pena. Bom, o Lucas também está perguntando, então essa bolsa, digamos assim, é uma bolsa de descontos que tem logo para o primeiro ano. Mas o Lucas está perguntando se a FEUP também, para um aluno brasileiro que entra no primeiro ano pagando 3.300 euros, se em algum momento, a partir do segundo ou terceiro ano, ele pode concorrer a uma bolsa de mérito. Esse tipo de bolsa existe na FEUP ou não? Ora bem, não existe exatamente esse tipo de bolsa. Agora, existem muitas oportunidades que os estudantes que cá estão a estudar têm a nível da pesquisa. De facto, existe muito trabalho de pesquisa acontecendo na faculdade, nos vários laboratórios, e esses laboratórios costumam recrutar os nossos estudantes de mestrado e de doutorado, especialmente, para integrarem as equipas de trabalho e são remuneradas por isso, não é? E, portanto, é possível obter outras formas de financiamento dos estudos, desde que sejam, evidentemente, os melhores estudantes do seu ano, não é? É preciso fazer Claro, a sua parte do trabalho. claro. E por falar nisso, além de ter toda essa vantagem de bolsa, que eu estou lendo aqui, que eu estou ficando até chocada com tantos benefícios que tem para estudar na FEUP. Além de ter bolsa de desconto para brasileiro, pagando só 3.300 euros por ano. Além de ter bolsas, essas 15 que ele pode, se ele tiver notas, a partir do primeiro ano ele ainda pode pagar como cidadão nacional. Além de ter toda essa rede de empresas, onde essas empresas recrutam principalmente os estudantes da FEUP para trabalhar, para fazer os estágios e tudo mais. A FEUP ainda oferece prêmios aos novos mestres? Como é que É, funciona isso? é verdade. Há, de facto, muitas empresas que estão interessadas em recrutar, ou para estágio, ou mesmo para emprego, os melhores estudantes logo que eles terminam. E então, para se colocarem à frente de todas as outras empresas, elas oferecem um prémio para o melhor estudante que está a desenvolver trabalho na área que lhes interessa. Certo? E, portanto, todas essas empresas têm um protocolo com a faculdade, em que, no final do curso, no último ano, aqueles alunos que tiveram a melhor nota na disciplina ou no ano em causa, vão receber um prémio que tipicamente anda por volta dos 1.000 euros, sensivelmente, depende da empresa, aquilo que oferece. Portanto, corresponde a mais de um ano de propina, é um valor substancial e muitas vezes ainda lhe oferecem um estágio. Olha A isso! empresa vai oferecendo estágio. Portanto, nós no total, neste momento, estamos a oferecer cerca de 25.000 euros em prémios aos nossos melhores estudantes que se graduam em cada ano. É verdade. Olha que máximo! Então, quer dizer, basta ser o excelente aluno que, além de todos os benefícios e toda a rede de contactos que a FEUP tem, que pode ajudá-lo a colocá-lo no mercado de trabalho, tanto em Portugal quanto na comunidade europeia, ele ainda pode concorrer a esse prêmio de 25 mil euros aos melhores mestres da FEUP. Muito interessante, muito interessante. Bom, tem uma pessoa aqui que fez uma pergunta que é o seguinte: essa pessoa já é formada no Brasil, ele já tem um titular, ele já é titular de curso superior e ele gostaria de concorrer a uma nova graduação, né, fazer um mestrado integrado na FEUP. É possível, sendo titular de curso superior? Sim, sem dúvida. Nós podemos, dependendo do tipo do curso superior, ele pode ver inclusivamente reconhecidas uma série de equivalências a coisas que ele tenha feito. Por exemplo, ele pode passar logo direto para o quarto ano do curso, para a fase de mestrado, se tem uma licenciatura, uma parte de bacharelado que é equivalente àquele curso que ele está procurando. Se estiver procurando um curso bastante diferente, então terá que começar desde o início, mas não tem limite de idade. Aquilo que estamos a pedir é, obviamente, as notas do ENEM para fazer a candidatura e, portanto, se já fez o ENEM há mais de 3 anos, terá que o repetir, porque só aceitamos o ENEM dos últimos 3.
Perfeito. Então também é possível dessa forma. É Sim, isso, interessante. desculpe, deixe-me clarificar. Portanto, nós necessitamos do ENEM se ele quiser fazer o curso desde o início, desde Desde o o arranque. início. Se ele Sim, quiser candidatar-se indo já para uma fase de mestrado, evidentemente só tem que apresentar o seu diploma de bacharel. perfeito, perfeito. Bom, agora eu queria fazer uma outra pergunta relacionada a essa rede de contatos que é exclusiva da FEUP. Eu ouvi dizer que a Universidade do Porto tem uma rede alumni, mas que a FEUP também tem a sua própria rede alumni. Como é que isso funciona? O que que essa rede faz e como que ela ajuda os estudantes da FEUP e até ex-estudantes? Olha, é uma rede super ativa. Nós seguimos cerca de 40 mil dos nossos antigos graduados, que estão um pouco por todo o mundo. Temos embaixadas em muitos países, neste momento, em mais de 20 países, temos embaixadores nossos que estão trabalhando nesses países. E essa comunidade ajuda muito os atuais estudantes e aqueles que estão graduando e acabando, porque eles abrem portas nas empresas onde estão trabalhando, portanto, dão indicações sobre vagas novas que estão aparecendo. Eles atuam como mentores sobre os novos graduados, ajudando-os a encontrar a profissão que mais gostam. Eles fazem intervenções, contam as suas histórias, vêm à FEUP contar as suas Boa. histórias. Amanhã mesmo vamos ter amanhã não, hoje vamos ter uma intervenção de dois embaixadores alumni, uma que está na Olha isso. Suíça e a outra que está em Angola. Vão fazer uma transmissão direta dos seus países, contando a sua experiência, o que é que está acontecendo nesses países. E, portanto, é uma troca de experiências entre gerações e funciona muito bem. Boa, olha, é muito interessante isso. E aí eu ouvi dizer também que essa rede alumni pode até ajudar na questão, às vezes, de indicações de trabalho ou não. Isso eles não levam em consideração. Sim, sim, muitas vezes eles próprios são angariadores para as suas empresas, não é? Tem acontecido muitas vezes coisas engraçadíssimas. Uma delas, É. que tem acontecido nos últimos anos, é que muitas vezes os nossos alunos estão no estrangeiro e gostam tanto da situação aqui em Portugal, aqui sobretudo no Porto, a dinâmica que aqui existe, que conseguem convencer as empresas onde trabalham a abrir uma delegação no Porto e ficam Olha isso. responsáveis por essa delegação no Porto e começam a recrutar entre os novos graduados para essa delegação. Portanto, isso já tem Nossa, acontecido com várias empresas. olha, muito interessante. Ó, tem muita gente agora falando sobre a questão da Bolsa de Mérito, mas estão confundindo um pouco aqui. Eu quero esclarecer e vou pedir para o engenheiro Carlos falar de novo sobre isso. A bolsa que a FEUP concede para os estudantes brasileiros é logo a partir do primeiro ano. Então, por favor, vamos repetir só de novo essa possibilidade, então, do valor da propina da FEUP, que são de 6 mil euros, mas que o brasileiro paga 3.300 euros. Por que que ele tem essa redação? E como que ele pode reduzir ainda mais pagando como cidadão português? Pode, por favor, repetir de Sim. novo? Portanto, a redução que é atribuída aos estudantes brasileiros e de outros países lusófonos é uma política da Universidade do Porto, que considera que tem uma relação privilegiada de há muito tempo com o Brasil e que, portanto, decidiu reduzir a propina num valor que atualmente é de 45% do valor que se paga em cada curso e, portanto, nos cursos de engenharia o valor de 6 mil euros passa para 3.300 para todos os candidatos brasileiros. Boa, boa. Depois, para os melhores candidatos em cada ano, normalmente 15 melhores candidatos em cada ano, nós atribuímos um incentivo especial de mérito que corresponde a pagarem apenas o valor que o aluno português paga, que são 697 euros. E, portanto, isso depende, obviamente, das notas de candidatura que tenham. Claro, perfeito. Então, só para deixar claro para o estudante brasileiro, eu vou transformar as palavras do engenheiro Carlos no brasileiro, como dizem, né? O aluno que se candidatar e for aceito na FEUP, só por ter a cidadania brasileira, ele não precisa fazer absolutamente nada. A bolsa de desconto já é automaticamente atribuída, ou seja,
logo de início ele já passa a pagar 3.300 euros, correto? Isso. Exatamente, pronto. Então, esse é um ponto muito importante. Deixa eu só voltar numa pergunta que se eu não me engano, eu não sei se é o Tizi Moromizato, desculpa se eu falei errado. Ele diz o seguinte, que precisa pelo menos de 600 pontos nas disciplinas para ingressar na FEUP. Vamos só deixar uma coisa clara aqui. Existe todo um regulamento para ingresso na FEUP e a nota mínima é de 600, mas pode ser que essa não seja a sua nota, que você seja aceito. É a nota mínima de candidatura, correto, engenheiro Carlos? Nota mínima de candidatura são 600, mas aí vai existir o processo de seriação. Mas pois, e é a nota mínima de candidatura calculada, como eu referi há bocado, com a matemática e as ciências da natureza, com maior peso no total, não é? Portanto, exato. se você teve um ENEM em que correu muito bem a prova de matemática e a própria de ciências da natureza, a sua nota ENEM geral vem melhorada em imenso em relação a uma média normal. Exatamente. Tem uma outra pessoa perguntando aqui, um aluno brasileiro que possui a cidadania portuguesa, ele pode aproveitar a nota do Enem ou ele precisa fazer o exame nacional? Eu já sei a pergunta, mas por favor. Infelizmente, a legislação portuguesa não permite que quem tenha a nacionalidade portuguesa utilize outra forma de ingresso que não os exames nacionais. Portanto, nesse caso, ele terá que fazer os exames em Portugal, sim. Perfeito. Olha, a Liliana... Em contrapartida, ele irá pagar apenas a propina nacional, não é? 697 euros. 697 euros por ano. A Liliana fez uma correção aqui, são 650 a nota mínima do Enem. Obrigada, Liliana. Tem uma outra pessoa aqui que está perguntando o seguinte. Essa é uma pergunta muito comum de vários brasileiros, mas essa pergunta foi feita pelo DB Lopes. Ele diz o seguinte: eu não possuo a nacionalidade portuguesa, mas se eu adquirir a nacionalidade portuguesa durante o período que ele já está a estudar na FEUP, ele pode alterar de cidadão internacional para pagar como cidadão nacional? Se adquirir a nacionalidade, eu julgo que sim. Mas essa informação não precisa ser confirmada, porque geralmente as universidades, num geral, e até na alteração que teve, desculpa passar essa informação, mas é porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque algumas pessoas interpretam isso de uma forma errada, e segundo o Estatuto do Estudante Internacional, quando vocês ingressam como estudante internacional, vocês precisam fechar isso até concluir o primeiro ciclo. Então, por exemplo, DB Lopes, se você entrar na FEUP para um mestrado integrado em engenharia informática, por exemplo, eu não sei qual é o curso que você pretende fazer lá, mas vamos supor que você entre em engenharia informática e você entrou como cidadão brasileiro. E no final do seu primeiro ano saiu a sua cidadania portuguesa. Você é obrigado pela legislação a manter as propinas normais até concluir a licenciatura. A partir do mestrado, quando você mudar o ciclo, aí você pode trocar para cidadão nacional e pagar como cidadão português. Essa é a regra geral. É claro que a FEUP pode ter uma regra diferente. E aí acho que isso pode ser pesquisado e respondido depois por e-mail, se for o caso. Sim, mas o jogo está correto, que é isso, essa também é a interpretação que aqui acontece. Mas com as licenciaturas a acontecerem em 3 anos, também praticamente o processo acaba por decorrer num período mais ou menos semelhante. Perfeito. Tem uma outra pessoa que está perguntando, o Vicky, ou a Vicky, pergunta o seguinte: se tem uma quantidade de vagas reservadas para os alunos estrangeiros. Antes nós tínhamos um percentual de 20% das vagas para o estudante internacional. Esse percentual se mantém ou ele aumentou? Não aumentou. Portanto, nós neste momento, enfim, estamos a cumprir a legislação nacional, que tem um limite no número de vagas para estudantes estrangeiros, e portanto, estamos a aceitar dentro desse limite. São várias, mais de uma centena de vagas que estão
disponibilizadas, porque nós tipicamente recrutamos 850 estudantes portugueses, portanto 20% disso são quase 200 vagas que nós disponibilizamos para estudantes brasileiros. É uma excelente oportunidade. Claro. A Clara também está perguntando se o desconto desse desconto de 6 mil, que vai para 3.300 euros, também vale se uma pessoa entrar diretamente para o mestrado. Sim, é independente uma coisa da outra, isto é, nós estamos fazendo o desconto pelo facto de ser cidadão brasileiro e não propriamente pelo tipo de curso, não é? Claro. Portanto, é válido, sim. Ótimo. Tem uma outra pessoa aqui, a do Wilson Almeida, que está perguntando onde que ele vê as áreas que a FEUP oferece, os cursos que a FEUP oferece. Você consegue ver toda a oferta formativa no site, desculpa responder isso no seu nome, Não. mas pode ver toda a oferta formativa da FEUP, tanto no próprio site da FEUP, né, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, como também na página da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, dentro da Edu Portugal. A oferta formativa está inteira lá, de mestrados integrados, mestrados, doutoramentos. E eu tenho aqui, Engenheiro Carlos, uma pessoa que está perguntando um pouquinho para contar como é a parte do doutoramento na FEUP. Uhum. Pode contar para nós um pouco? O doutorado na FEUP é normalmente prosseguido com pesquisa, não é? Portanto, nós temos muitos laboratórios de investigação aqui, muitos deles considerados excelentes a nível internacional, e esses laboratórios têm normalmente muitos projetos decorrendo, com bolsas disponibilizadas para quem quiser seguir esse percurso mais científico. E, portanto, o doutorado acontece com um trabalho nesses laboratórios ou, por vezes, também em empresas. Nós temos também empresas fazendo pesquisa juntamente com a faculdade e, portanto, também é possível ter uma bolsa na empresa fazendo um trabalho de doutorado. O doutorado ocorre normalmente entre 3 e 4 anos, dependendo da maturidade do aluno, se ele consegue desenvolver o seu trabalho, também da complexidade do trabalho que tem. E são doutorados, portanto, muito reconhecidos a nível internacional. Posso lhe dizer que muitos dos estudantes que se graduam aqui de doutorado são atualmente professores ou investigadores nas melhores universidades em todo o mundo. Pronto, essa resposta foi para você, Sérgio Salgado, DF, deve ser Distrito Federal. Mas é muito interessante essa questão do doutoramento. Depois, nós podemos até, de acordo com o interesse de vocês, se vocês podem passar para nós podemos fazer depois uma nova live exclusiva com o engenheiro Carlos, falando em detalhes sobre essa parte do doutoramento, tá bom? Tem aqui uma outra pessoa perguntando o seguinte, quando se inicia, como esse ano é um ano atípico, né, por conta da situação da pandemia, se já existe data de início dos cursos na FEUP? Sim. Ora, os cursos na FEUP este ano vão começar naturalmente um pouco mais tarde por causa da pandemia. E está previsto que o primeiro ano dos cursos comece na semana de 6 de outubro. 5 Ótimo. de outubro aqui em Portugal é feriado, é o Dia da República. E depois 6 de outubro será o dia de início das aulas. Perfeito. Então, ainda dá tempo. Como as aulas são só para outubro, tem muita gente perguntando sobre a história de visto. Depois a gente vai fazer uma live exclusiva sobre isso para vocês, mas como as aulas na FEUP vão começar só na semana de outubro, como os consulados devem abrir, provavelmente agora para junho, no começo de julho, dá tempo de pedir o visto no Brasil. Em alguns casos, a gente depois vai falar sobre isso em detalhes, mas talvez dê tempo de pedir esse visto lá para conseguir chegar a tempo aqui. Mas aí cada caso é um caso e a gente tem que acompanhar, estamos acompanhando muito de perto a situação dos consulados no Brasil. E nós vamos estar atentos, certamente, para arranjar formas de apoiar os estudantes que não consigam vir a tempo. Certamente que as primeiras semanas de aulas terão apoio por videoconferência, será possível assistir a muita informação ainda sem estarem cá,
Aliás, nós temos também um cursinho de preparação para as matemáticas, que são um pouco diferentes aqui em Portugal, são mais avançadas, e esse cursinho acontece antes do início das aulas e, portanto, uma parte será certamente transmitida por e-learning. Perfeito. Olha, só vou colocar aqui uma informação para todo mundo que queira saber como ingressar na FEUP e que é da cidadania brasileira. É só acessar a página FEUP, que é fe.up.pt/Brasil. A FEUP criou uma página exclusiva para os estudantes brasileiros e tem lá tudo detalhado. E qualquer dúvida que vocês tenham, também pode falar com a equipe daí do Portugal, que é parceira da FEUP e vai ajudá-los a ingressar nessa excelente instituição aqui em Portugal. Engenheiro Carlos, eu tenho mais uma pergunta aqui da Rosângela agora. Eu sei que já respondeu essa pergunta, mas às vezes vale a pena repetir, que talvez ela tenha entrado depois e não tenha ouvido a sua resposta. Ela diz o seguinte: se o cidadão entrar em uma universidade pública brasileira, ele consegue fazer a transferência para a FEUP? Os créditos podem ser considerados compatíveis? Sim, podem ser considerados. Aliás, nós temos um protocolo com a Universidade Federal do Rio de Janeiro que permite a equivalência total do curso entre as duas escolas. Portanto, alguém que faça um bacharelado na Federal do Rio de Janeiro poderá ver reconhecido todo o curso na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto como mestrado e vice-versa. Quem se gradua aqui no mestrado em Engenharia irá ter uma correspondência de um bacharelado da Federal do Rio de Janeiro. Mas, genericamente, com as melhores escolas do Brasil, nós reconhecemos a maior parte das unidades curriculares e damos equivalência àquilo que foi feito, sem dúvida. Perfeito. Só para traduzir, o que ele diz como unidades curriculares são as disciplinas que são feitas de cada matéria no Brasil. Então, sim, vocês conseguem ter esses créditos. Boa. Aqui tem uma outra questão, que é o seguinte. O Lucas está perguntando, existem atividades dentro da própria universidade que possam auxiliar financeiramente os alunos? Antes de responder essa pergunta, engenheiro Carlos, eu só vou falar para o Lucas um ponto muito importante, que eu sei que muitos brasileiros, óbvio, acho que eu brinco que está no DNA do brasileiro estudar e trabalhar, né? Isso é muito cultural nesse país. Só que tenham atenção que qualquer estudante que venha para Portugal, ele precisa apresentar meios de subsistência. Então, tomem cuidado. Ao vir estudar para Portugal, vocês estão fazendo uma excelente escolha, mas façam um bom planejamento financeiro, porque isso é que vai tornar a vida de vocês mais fácil aqui em Portugal e que, claro, estudando numa instituição como a FEUP, você tem chances de você arrumar estágios curriculares e tudo mais de uma forma muito mais rápida, mas é muito importante que vocês tenham sempre uma reserva financeira, ok? Não contem em vir para Portugal e fazer o dinheiro aqui para conseguir se manter e pagar a universidade. Isso é muito arriscado. Tá? Isso é um ponto importante. E agora eu vou passar a palavra ao engenheiro Carlos, que pode responder se a FEUP, no caso, tem algum auxílio financeiro para os estudantes dentro ou fora na universidade. Como que ela pode ajudar esses estudantes para que eles possam fazer uma renda adicional a essa reserva que eles já têm? Sim. Antes eu queria também, num ponto prévio, dizer que os estudantes têm também tomar cuidado com a intensidade dos nossos cursos. Aqui em Portugal é bastante diferente o ritmo a que as aulas decorrem. De facto, o dia é completo. Você está trabalhando 40 horas por dia, não por semana, não por dia. Porque, de facto, é como se estivesse tendo um trabalho. Se não está tendo aulas, está fazendo trabalho, está fazendo relatórios, está fazendo pesquisas. Tem muito pouco tempo para trabalhar, exceto talvez ao fim de semana e horário noturno. De forma que é também possível frequentar os nossos cursos de uma forma mais lenta, portanto, frequentando parcialmente o curso, mas isso vai demorar mais anos, evidentemente. Claro, não é? Claro. Agora, é muito importante. Agora, relativamente a oportunidades que existem na universidade e fora da universidade, elas existem, são muitas.
Portanto, dentro da universidade há alguns trabalhos que são recrutados a estudantes. Desde logo, os estudantes podem ser monitores que apoiam algumas disciplinas. Portanto, podem trabalhar como monitores ajudando os professores a dar determinadas aulas e são remunerados por isso. Ou então podem trabalhar no nosso centro de eventos, como hospedeiros ou técnicos do auditório. Perfeito. Podem também trabalhar em centros de cópias da universidade. Ou então, fora da universidade, existem trabalhos de call center e outros que são compatíveis com o tempo escolar, não é? Pronto. Olha, então é uma resposta aí, Lucas, para você que passou isso. Eu tenho mais dois alunos que passaram na FEUP, que vão estudar esse ano, é o Lucas e o Mark, eu não consegui entender o nome dele. Parabéns para vocês. E eles estão perguntando o seguinte: eu passei na FEUP e o nivelamento de matemática é obrigatório? Quando ele começa? Ele não é obrigatório, no sentido até que, se for um estudante que já cursou ensino superior aí no Brasil, ele certamente já pode ter recebido esse conhecimento extra que não é dado no ensino médio, não é? E, Certo. portanto, o estudante é que terá que avaliar. Aliás, esse cursinho de matemática começa com um primeiro teste de nível para verificar se a pessoa tem ou não o conhecimento. Agora, é altamente recomendável porque, de facto, são conhecimentos que não são dados no ensino médio no Brasil e que podem tornar-se difíceis se não tiverem esse trabalho prévio. O curso irá começar tipicamente 2 a 3 semanas antes do início das aulas, que, portanto, decorre no início de outubro. Portanto, em meados de setembro, ainda não sabemos exatamente a data, mas isso será anunciado a todos os candidatos colocados. Irão começar essas aulas que, como digo, irão ter uma parte também de e-learning inicial para a integração. Perfeito. Então, olha, agora a gente vai para as perguntas finais, para a gente terminar essa live e depois seguir para a segunda parte aqui, mas ainda tem algumas perguntas importantes aqui. Diga. Tem alguns alunos que passaram para fazer mestrado e eles estão com dúvidas se o início do curso é lá para o mesmo dia 6 de outubro ou não, se o mestrado tem um início de curso diferente do que o mestrado integrado. Sim. Sim, o início do curso provavelmente poderá ser um pouco antes. Mas toda essa informação é anunciada, portanto, a todos os alunos que se inscrevem. Eles irão receber informação sobre isso por mail, se não receberam já. De qualquer forma, como digo, irá também haver alguma preocupação especial este ano com aqueles que por alguma razão não consigam o visto logo e irão certamente também ter algum apoio por meio de videoconferência. Mas as aulas começarão sensivelmente em finais de setembro e início de outubro, é o que está previsto. Perfeito. Bom, então a última pergunta agora, porque tem algumas pessoas que passaram isso e é muito interessante saber se a FEUP ainda tem períodos de candidaturas para os cursos de mestrado integrado, mestrado e doutoramento abertos para esse ano letivo ainda. Olha, para a licenciatura em mestrado integrado, não. Nós, de facto, para estudante internacional, temos só candidaturas que vão sensivelmente de janeiro até maio. Okay. São esses os períodos de candidaturas, portanto, terão que se candidatar para o próximo ano, se assim estiverem interessados. Relativamente ao mestrado, está a decorrer uma terceira fase de candidatura, mas pode ser complicada a obtenção de visto porque ela termina muito tarde, os resultados só saem em agosto. E, portanto, é complicado este ano candidatarem-se. Relativamente ao doutorado, existem mais períodos de candidatura, há 4 fases de candidatura, e não tem grande problema se o estudante chegar mais tarde, porque, como é um trabalho mais individual, o percurso pode ser feito de outra forma. Portanto, quem se candidatar a doutorado pode fazê-lo em qualquer altura do ano, praticamente, sem grande problema. Perfeito. Então, olha, só para deixá-los então um pouco mais confortáveis,
A questão do mestrado está com as candidaturas abertas para doutoramento também, você tem várias fases, como o engenheiro Carlos falou, mas eu não deixaria para fazer o mestrado, quem quer na FEUP não precisa esperar até o ano que vem. Fala com o Edu Portugal que nós vamos explicar para você como é que você consegue vir para Portugal ainda esse ano, se passar na FEUP, o que é bem concorrido. Tá bem? Olha, engenheiro Carlos, eu super agradeço a sua participação, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer. E para vocês que estão nos acompanhando, engenharia, se essa é a sua área, FEUP é a sua escolha. Por favor, considerem essa instituição no topo da lista. Vale super a pena estudar nessa instituição. E qualquer dúvida, vem falar com a Edu Portugal. E também a FEUP tem uma equipe fantástica para atendê-los, especialmente os brasileiros. Tá bem? Obrigada. E agora nós vamos para a nossa segunda parte da entrevista, agora com um ex-aluno, que é o Márcio Farfan, que fez engenharia metalúrgica e de materiais na FEUP. Tá bem? Então, até já. Até já. Obrigada.